todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque o aluno tem muito mais experiência na prática, Sim. além da teoria, e a empresa fica de olho. Aqueles que se destacam, ela leva na hora. E não adianta só educar por educar. A pessoa tem que entender. Eu acho que quando você entende, vira uma cultura. E vê-lo apresentando, depois desse percurso, essa jornada de 4 anos, é lindo, porque você sabe que foi você que também fez parte daquilo, de um pedacinho ou outro. Estamos de volta diretamente aqui da AI Brasil Experience. Eu já estou há tanto tempo repetindo isso aqui que eu já estou ficando confuso. Mas é assim que é. Vamos nos comunicar da melhor maneira. Comunicação é o que o outro entende, não é o que você diz, né? Mas eu estou aqui entregando o meu melhor e agora estou recebendo aqui a Érica Buzo. A Érica Buzo, que é coordenadora do curso de administração da ESPM em São Paulo, e que gentilmente veio aqui nos entregar o que está acontecendo lá nos meios acadêmicos em relação à estrutura de aprendizado que está se renovando por conta da inteligência artificial. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Eu espero que a nossa conversa flua e seja divertida. Sem porque dúvida. O desafio, se não for divertido, não é legal. Desafio aceito. É isso aí. Vamos lá, Érica. Legal. Pô, Wander, obrigada pelo convite. É um prazer falar contigo no AI Brasil Experience. Sim. E também sobre o assunto que é de educação, Nossa, comunicação, é maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Hoje eu coordeno o curso de administração da SPM São Paulo. Eu sou professora há 20 anos, um pouquinho mais ou menos 20 anos, né? Abafa. Deixa pra lá essa parte. Há 12 já na SPM, mais ou menos 2 como coordenadora. Então, passei por muita coisa, muita transformação. Talvez essa seja a maior. E talvez a mais significativa com a questão de inteligência artificial, de novas tecnologias. Acho que é mais significativa porque ela é mais desafiadora. Mas enquanto Érica, que também é apaixonada pela comunicação, a Érica que tem que entender o que está acontecendo ali no mundo, a gente está dentro e vai ter que fazer acontecer. Ah, não, sem dúvida. Mas, Érica, eu por exemplo, eu estou falando isso para todo mundo, a galera agora no meu canal e no canal de quem for, todo mundo vai saber quem eu sou e qual a minha idade, porque eu faço 58 anos amanhã. Olha, e parabéns! eu venho de um aprendizado totalmente diferente. Sim. Né? Então, a minha estrutura educacional não tem nada a ver com a atualidade. E eu sou um cara que eu sou muito, adoro me envolver com a novidade. Por quê? Porque se envolver com a novidade é você estar o tempo todo conectado com os mais jovens. Sim. Eu não tenho filhos, então eu não tenho esse aprendizado dentro de casa. Mas eu estou sempre... imagina quando eu inventei ter um estúdio de podcast, meus amigos falando, você tá louco? O que você tem na cabeça? Você vai inventar isso aí agora? Já estava xingando todo mundo na internet e agora vai abrir um estúdio de podcast? Falei, gente, me deixa. Me deixa. Porque eu tive um professor de processo civil, você como professora sabe disso, e ele falava assim, eu vou morrer dando aula. Você fez direito? Fiz direito. Eu vou morrer dando aula. Foi o que aconteceu? Porque é o que me mantém, foi o que aconteceu. É o que me mantém vivo, o meu relacionamento com vocês é o que me faz ser longevo. Eu vou longe porque eu tô aqui. Porque se eu ficar só no meu escritório, eu vou morrer cedo. É e bem ele isso. realmente foi patrono da minha turma lá, foi paraninfo e morreu com quase 90 anos. A gente fala que a dificuldade do professor é porque o professor vai ficando mais velho. Só que o meu aluno sempre tem 18. Ele sempre entra, ele se renova. É filho pra mãe. Filho Então, pra mãe. hoje eu tenho quase 1000 filhos, praticamente. É isso, exatamente. Concorda? Eu tive uma escola profissionalizante durante 6 anos e quando eu falo que não tenho filhos, cara, eu encontro alunos da escola e falo, tenho sim. Tem. Além de uma cachorrinha maravilhosa que eu amo. Ontem mesmo eu comentava com alguns dos alunos que eles estão aqui no evento. Sim. E eu falei, gente, vocês não têm noção o tanto que eu fico protegendo vocês, vocês são meus. Não, e o quanto você se sente protegida por eles. Sim, Isso sem é muito dúvida. legal, muito legal. Sem dúvida. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O que eu quero mesmo saber é o quão a inovação entrou na sua vida, com que velocidade. Por quê? Porque você falou que você é professora há 20 anos. Sim. E a inteligência,
generativa, por exemplo, tem 4. Exatamente. Entendeu? Nesse Mas formato não tem 4. Nesse formato tem 4. Ela vem dos anos 50. Sim. Mas neste formato, acessos, mudou pra caramba. E você é uma professora, né, que já tem tempo e que teve que se adequar. Sim. Teve que se adequar. E você está numa universidade que tradicionalmente é muito conectada com a inovação. Muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Não é, você fala de SPM e outras tantas que existem por aí, não dá para ficar traçando muito paralelo porque é diferente. Ela costuma se antecipar para muitas coisas. Não, então, se a gente for considerar... Eu tenho grandes amigos formados lá que... Pois é diferente, né? Eu venho de uma outra instituição que não tinha tantos recursos, vamos colocar nesse patamar. Então, assim, por mais que a gente tentasse utilizar o que se chama de metodologias ativas, que até hoje é utilizado, quando você não tem tantos recursos, é um pouquinho mais difícil, demanda muito mais do professor. Como eu te falei, eu estou há 12 anos na SPM. Quando eu entrei lá em 2014, ela já era pioneira. As salas apropriadas, desenvolvidas, construídas para trabalhar metodologia ativa foram criadas praticamente lá dentro, quando lançou a ideia, o método. Então, para um professor da SPM, isso não é muito problema, essa adaptação, essa conexão, e a gente é muito treinado para isso. Então pensa que se naquela época a gente tinha oficinas para os professores, para a gente entender dessas metodologias, e quem às vezes ou era mais velho ou vinha de uma outra instituição sem muita experiência nesse quesito, era treinado lá dentro. Então treina o professor entrega para o aluno de uma forma diferente e a gente acelera esse conhecimento, então isso facilita bastante. Para a gente ir de lá, para chegar agora em novas tecnologias, na utilização de inteligência artificial e afins, a gente está falando de novo no mesmo processo. Só que agora, mais ou menos, todo mundo aprendendo junto, todo mundo patinando junto e aceitando desafios. Por que eu falo patinando? Porque num dado momento, o professor, ele é um pouco resistente, ou ele foi resistente, agora não mais, mas ele foi resistente e me coloco nesse pacotinho também. Claro, sem Porque dúvida. Assustador, como assim? O que a gente faz agora se o estudante está utilizando e utilizando de uma forma inadequada? Não, a gente é pró-estudo, pró-livro, pró-conhecimento, então vamos deixar de lado. Impossível. Não dá. Não é a receita. Se você se recusar, você nunca vai chegar no patamar que você precisa chegar. E não tem como. Não dá, você não vai se entender com o cara mais novo. Não vai Exato. E assim, nem a faculdade, porque daí ela tem que se conectar e você vai estar fora da jogada. Não tem o que fazer. Você está se eximindo de uma responsabilidade que é sua, na verdade. Exatamente. Só que aí, o que acontece? Vamos então dar um passo atrás, treinar de novos professores, buscar novos recursos para você conseguir colocar o melhor para o estudante e de uma maneira mais apropriada. Parece simples, né? Quando fala assim, parece, opa, fizemos tudo e tá tudo certo. Tá longe de ser. Tá bem longe e ainda a gente está aprendendo em conjunto. Só que, lógico, a gente tem um departamento específico que ele tem se apropriado de algumas coisas para nos passar. Então, as oficinas continuam a 1000 para todo mundo, para os professores, para o corpo diretivo da faculdade, administrativo, todo mundo. O que acontece? Por que eu falo que é desafiador? Tese de doutorado foi em neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. Eu amo. Então, quando eu paro e olho o que acontece dentro desse cérebro, quando ele para de pensar e ele deixa só para a máquina fazer, que é o modelo errado, Total. Aí eu me preocupo com o que vai acontecer com eles e estou falando de nós também. Sim. Porque eu utilizo e é muito mais fácil, é mais produtivo. Falava com um amigo há pouco, o que para mim fica como, até, eu vou dizer uma lição, mas algo que a gente, de novo, está aprendendo em conjunto. Se eu tenho bagagem e tenho repertório, eu consigo saber o que está certo e o que está errado, e eu consigo saber quais são os comandos que, por exemplo, eu vou dar lá para um algoritmo. A tua capacidade de revisão está de acordo, tá conectada com o teu conhecimento. Total, mas o que eu faço com o estudante que não tem esse repertório? Certo? O desafio vai usar e vai te entregar trabalho pronto que não tem pé na cabeça. Trabalho pronto, só que aí eu estou entregando esse menino, essa menina para o mercado desse jeito. E aí
Cru. Então, só que aí Porque eu tenho ele não vai sobrenome. ter visão crítica nenhuma. Exato, mas eu tenho um sobrenome. É, você tem. Concorda? Lógico. E esse sobrenome vai junto com ele. Lógico. Então, o desafio que a gente tem vivido é nesse aspecto. Não é fugir dela, da tecnologia. Sim. Não é ir contra. Não é nada disso. Mas é entender como que a gente passa para esse estudante para que ele consiga fazer isso em paralelo. Utilizar a tecnologia, mas também entender que falta robustez de Eu conhecimento. lembrei do professor de penal meu que falava assim, TCC em penal vai fazer? Toma cuidado, não copia de ninguém porque eu leio todo. E eu lembro de quem escreveu um há 10 anos. Ele Não falava isso na sala. duvido, não duvido. É, então, ele falou assim, eu lembro de um TCC que eu li há 10 anos. Então, se você pegar um de 10 anos atrás no Google, eu vou saber. Então, faça o seu. Exatamente. Só que agora, usando o GPT, esses dias Então. mesmo, eu recebi um TCC, eu oriento também Sim. TCC lá. E aí os alunos não me entregaram um negócio satisfatório, estava bem cru. Eu falei, olha, para a semana que vem eu preciso disso, disso, disso. Próxima semana, perfeito o trabalho. Mas do jeito que bateu, e eu conheço os estudantes, né? Sim. Bateu, eu falei assim, opa, peraí. Tá muito perfeito. Comecei a ler, e aí é indicativa. Tem palavrinhas que só GPT usa por Sim, você. sim. Peguei as palavrinhas e só mandei para eles. Não sabia que vocês utilizavam essas palavras no dia a dia. Sim. Mas como eu tenho bastante Sim, contato com claro. eles, poxa, Érica, qual é o problema de usar GPT? Todo mundo vai usar. Zero problema. Zero problema. Só que a gente vai ter que aprender a utilizar, Sim. para não levar cacetada lá na frente, né? Porque vai ter uma banca, vai Sim. passar vergonha e vai ter empresa contratando. Então, é desafiador nesse sentido, porque agora a gente vai ter que conduzir para que isso aconteça de uma forma mais assertiva. Sim. Mas, de novo, o meu foco é mercado, Wander. Eu preciso entregar esse estudante de acordo com o que o mercado me pede. Claro. E ele vai ter que estar completo, senão ele claro. me Não, e engana outra coisa, aqui lá não é não. só o seu sobrenome, Érica. É o sobrenome ESPM. Exato. Porque você com 12 anos dentro da ESPN, você não é só a Érica Buzzi. Não, mas você é a dela Érica que eu tô Buzzi falando. da ESPN. É dela que eu tô falando, é Sim. o sobrenome SPM que abre portas, Sim, abre janelas, sim, claro, tudo. sem dúvida. Mas eu preciso continuar entregando aquilo que eu sempre entreguei. Então você tocou numa coisa aqui que eu adoro, vou entrar nela daqui a pouquinho, mas o que eu quero saber é o seguinte, você falou a palavra mercado. Cara, mercado. Não tem como, você vai jogar um monte de aluno no mercado. Sim. Só que o mercado hoje, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. E eu acho que o mercado tem, eu falo com todo mundo que sentou nessa cadeira aí, teve que me responder essa pergunta. Por quê? Porque amor pela educação tem que ter. Educação gera o quê? Cultura. Né? Educação, você ter essa paixão, você vai educar pessoas para que elas criem uma cultura. Sim. Porque não adianta só educar por educar. A pessoa tem que entender. Eu acho que quando você entende, vira uma cultura. Só que isso vai ter que se relacionar com o mercado. Vai. E eu quero saber como é que a Érica enxerga essa necessidade com a IA aqui, ó. Pois é. Porque a educação e a cultura está aqui, o mercado está aqui e a IA está entrando no meio disso. Sim. Como é que está sendo isso para você? Hoje, a gente está tentando entender como vão ser, por exemplo, os cargos do futuro e o que esses cargos vão demandar. Esse é um ponto. Segundo, um trabalho que a gente faz, no curso de administração principalmente, é uma conversa constante com os CIs da vida. Então, CEO, CMO, CIO, CTO, todos eles. Dali CIS. Exatamente. Os managers, Exato. os CEOs, os COOs. Não é? Eu vou até a empresa e trago eles para dentro da faculdade para a gente entender os dois mundos e eles, a pergunta é sempre, eu sempre faço a mesma pergunta para eles. O que é que o meu aluno precisa ter para entrar na tua empresa? O que está faltando para esse estudante? Mais Tá? objetivo que isso não dá para ser, né? Para o meu, eles sempre falam análise de dados. Por quê? Porque a gente entrou, aí eu vou falar um pouco antes da inteligência artificial. Dados, tudo tem que ser transformado em dados. Ok, foi feito isso. Quando eu falo foi feito, as empresas fizeram isso. Vamos lá, vendemos projetos, vendemos softwares e agora tem dados. Um CEO, não vou abrir a empresa, Sim, que claro. acho que é indelicada, Vamos manter a classe. Exato. Ele me falou assim, Érica, eu tenho dados que não acabam mais, eu não tenho quem os analise. Poxa,
Tem sim. Tem. É isso que a gente forma. Tem sim. Até, a SPM ela é conhecida pelo curso de Publicidade e Propaganda, Sim, como carro-chefe, porque nasceu com o curso. Nasceu com isso. Administração é o segundo maior. As pessoas me falam assim, Érica, o que diferencia o marketing de administração com o marketing de publicidade e propaganda? É muito simples. Publicidade e propaganda é comunicação e arte. Quando a gente vem para administração, eu estou falando de um marketing analítico, um marketing gestão. Sim. Eles correm em paralelo? Correm, mas são coisas bastante distintas. Mas dentro de uma empresa eles vão se encontrar o tempo todo. Vão se encontrar. Só que quando eu falo do administrador, ele vai conseguir falar com diversas áreas fundamentais porque ele foi formado dentro de alguns pilares. Certo. Então ele tem ali finanças, ele tem economia, sim, ele tem uma sim, série de coisas. E ele vai precisar ali de quem foi formado em publicidade para atuar em conjunto. Certo. Óbvio, quando a gente fala assim, um CMO, mas ele também tem um monte de CMO publicitário formado pela SPM. É verdade, a gente tem 74 anos de história. Oh. Então, é lógico que vai ter, e o curso de publicidade forma muito bem, inclusive nesses aspectos. Mas eu preciso do administrador conversando, inclusive, com as outras áreas da empresa, que é onde ele tem expertise. Sim. Então, se eu te disser assim, eu tenho aqui o conhecimento e tenho aqui o mercado, como que eu faço para utilizar essa inteligência artificial? Primeiro que, de diversas formas, eu consigo fazer match, colocando o melhor estudante na melhor vaga a partir, inclusive, da inteligência artificial, que manualmente era super difícil antigamente. Sim. Vai por indicação desse, indicação daquele que ainda tem. E tem como. Vou te dar um exemplo. A administração é um tanto obcecado por ter empresa parceira dentro do curso. Quando a gente fala assim, algumas faculdades utilizam case de Harvard para estudo interno. A gente também tem. Só que o que eu mais tenho é empresa real, parceira de cada disciplina. Então a empresa vai lá, me traz um case, uma dor. Eu olho qual é a dor, entendo na grade quais são as disciplinas que trabalham aquilo, coloco dentro dela. A empresa mostra esse briefing, fala sobre ele. O professor trabalha teoria e prática ao longo do semestre com mentoria também da empresa. Os alunos concorrem entre si, entre grupos, entre turmas. No final, eles apresentam as propostas. Todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque o aluno tem muito mais experiência na prática, sim, além da teoria. Sim. E a empresa fica de olho. Aqueles que se destacam, ela leva na hora. E nessa análise, Érica, o dono da empresa, que trata a empresa como filha, ele fala assim, eu tenho uma dor aqui. E aí na hora que você faz todo esse processo, você vê que a dor dele não está aqui. Quem conta? Eu ou você? Então, exatamente. Num processo de consultoria, a gente pode fazer isso, né? É lógico que talvez o contrato se encerre ali. Por isso que eu te falei, quem conta? Eu ou você? Pois é, mas ali não é função da disciplina. Na disciplina, não. Na disciplina, não. Porque os alunos, eles ainda não estão com uma maturidade suficiente para isso. Para fazer uma análise tão precisa. Sim, e tão técnica. E passa por uma curadoria anterior do professor. Tá. Se aquele briefing não for correspondente ao que de fato a gente acredita, a visão de consultor, a gente não coloca ele dentro da disciplina. Então a gente devolve e fala, olha, não é bem isso que você está querendo trazer. Então se a gente colocar isso na disciplina, ela não vai te entregar o que você precisa. Aí não. Então, teve um dos entrevistados que sentou aqui, falou assim, muito importante às vezes não é saber como, é saber quando. Exato. Pode ser que em outro momento seja, mas nesse momento não é, e vocês têm que ter esse discernimento para falar, isso agora não é para você. Tem. Isso é legal. E aí, por exemplo, isso é um modelo. Eu tenho, por exemplo, um hub dentro do curso que se chama Eleva, é como se fosse uma júnior, e ali tudo é com a empresa. Ali sim, eu tenho um projeto de uma empresa que talvez já aconteceu. Ele vem com um briefing, com uma dor, e a gente fala assim, olha, aqui eu não vou conseguir tratar dentro de tanto tempo com você, porque não é bem isso. E se nós levarmos para um outro projeto, para um outro hub, funciona? Não funciona. Então não tenho o que fazer. Por quê? Eu não sou... A SPM não visa dinheiro nessa hora. A gente não está cobrando da empresa para fazer isso. Sim. É parceria porque eu preciso beneficiar o meu estudante. Sim. Então, a empresa não paga para estar ali com a gente nesse aspecto. Então, agora eu te falo uma coisa. Isso é uma coisa muito legal. Eu adoro. Eu agora estou falando com uma pessoa que está lá dentro da ESPM, que eu tenho amigos formados lá e tal. Mas assim, eu nunca entrei desses detalhes. E é muito mais legal você entender esse tipo de processo
do que ver uma foto do aluno num outdoor na rua, Sim. falando que ele foi o primeiro colocado em alguma coisa. Sim. É muito mais valoroso você criar uma estrutura intelectual que permita ele ser respeitado. Sim. Né? Isso é muito legal. E aí, eu acho que respeito é um negócio muito doido, que ele se espalha. Sim. Né? Então, o respeito que você exige é o respeito que vai, como uma pedra que cai na água, né? Você vai ser respeitada à medida que você entrega. E quando o aluno muitas vezes não entende, né? O aluno não entende que a tua cobrança é um baita sinal de respeito. Sim. Né? Porque você quer ele nas melhores posições. Sem dúvida. Né? E isso é muito legal e eu até te parabenizo. Mas, Érica, eu queria que essa conversa tivesse 5 horas, tá? Mas a gente entrar nos finalmente vai ser inevitável. E você tocou numa coisa que eu gosto pra caramba, e a gente tá falando de educação, é uma paixão minha, eu nunca vou me desconectar disso, apesar de não estar mais ensinando, mas estar criando conexões é uma coisa muito legal pra mim. Mas você falou de neurociência. E uma professora que em algum momento se enfiou na neurociência, esse é Pedro, gente. Toda vez que Pedro aparece como um furacão. Né? Então, eu vou te tirar completamente da professora, Ok. eu vou te tirar da coordenadora, eu vou colocar no teu colo uma coisa da neurociência. Você sentou aqui você chegou sorrindo, você chegou na minha frente aqui, você responde as coisas sorrindo. Isso para mim é um negócio muito incrível numa pessoa que está ensinando. Então me fala aí, Érica Buzo, qual é a diferença de alegria e de felicidade? Poxa, acho que a alegria, ela é pontual. Acho que a definição vai nesse aspecto. Felicidade é alguma coisa que vem de dentro e se mantém. Você consegue regar e dar frutos. Alegria a gente mantém num espaço, fica alegre por alguma coisa, né? Você demonstra, e às vezes essa alegria ela está fora, mas não está dentro. A felicidade é algo que se constrói e permanece. E essa que é a diferença. E qual é o nível de felicidade de fazer o que você faz? É duro, os olhos brilham, né? Olha, eu já participei de muitas entrevistas, de essas falas até com esses CEOs da vida. E é interessante, talvez nem eu perceba tanto, mas o que eles me dizem é como ainda brilha o seu olho falando daquilo que você faz. Então eu acho que isso já responde bastante, né? Por mais que a gente tenha desafios, tenha dificuldades, eu falo, quanto mais você cresce, mesmo na educação. Me perguntaram ontem, Wander, Érica, você prefere dar aula ou prefere coordenar? Eu falei, oxi! Oba! E agora? Eu queria ter feito essa. Eu falei, olha, dar aula é uma coisa que você consegue ver resultado na hora. É o aluno te mostrando aquilo que você ensinou, ou ver um estudante entrando no primeiro semestre, eu sempre fiz muito disso, dar aula no início e dar aula no fim. E vê-lo apresentando, depois desse percurso, essa jornada de 4 anos, é lindo, porque você sabe que foi você que também fez parte daquilo, de um pedacinho ou outro. A coordenação, ela te favorece em alguns aspectos, mas te distancia disso. E o que você falou de ser dura, ser rígida, na coordenação, nesse papel, ele é maior. Sim, então eu tenho que cumprir com regimentos, regulamentos da instituição, que não necessariamente aqui dentro é algo que, né, ele pode me ferir um pouco, porque claro. Eu sei da necessidade de cada um. Sim. Mas eu acho que enquanto brilhar os olhos, enquanto tiver essa chama, por mais difícil que seja, por mais perrengues que a gente passe no dia a dia, é porque a gente está ainda no caminho certo. Então eu ainda me vejo nesse caminho. E é legal, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que aí, nesse lugarzinho que você falou, tem tantos casos que você nunca mais vai esquecer. Muitos casos que você não vai mais esquecer, que são de jovens que desabrocharam por alguma coisa que nem eles sabiam
ser capazes de fazer. Muitos são gratos, viu, Wander? Muitos. Eles voltam para agradecer. Voltam por gratidão, exatamente. E eu vou entrar no encerramento, desculpa até tomar esse teu tempo de entrevista, mas eu vou te contar uma coisa que é muito emocionante para mim. Eu tive uma escola profissionalizante durante 7 anos. E eu lidei muito com a classe D, C, né? Que é uma classe que eu não vou falar sofrida, eu nem gosto dessa palavra, mas assim, sem recursos. Sim. E sem alcance, e sem gente preocupada com elas. E eu gosto pra caramba de gente. É onde mais a gente transforma. Eu sou doido por gente. E um belo dia, a minha aula eu dava aula de desenvolvimento pessoal, que eu inventei isso dentro da minha escola, que não tinha, porque eu via meus alunos saírem dali, chegarem em casa e ouvirem do pai e da mãe que eles não tinham nada que fazer lá, porque aquilo não era para eles. Eles tinham que estar na cultura de limpar banheiro, né? E eles não, eles tinham um fogo dentro deles. E um dia eu cheguei, falei assim, vamos agora, nós vamos fazer uma leitura. Tinham 20. E eu dava aula num círculo. Eu ficava no meio. Antes de eu entrar, eles já faziam um círculo. Já sabiam. E aí, beleza. Eu falei, lê você, lê você, lê você. Um dos alunos falou, eu não vou ler. Eu falei, não, vai sim. Não, eu não vou ler porque eu gaguejo, eu vou ler, vai todo mundo rir de mim. Eu falei assim, alguém vai rir dele aqui? Porque eu também não era um cara bonzinho o tempo todo. Né, já com aquele risinho aqui, porque ele estava com medo. Falei, olha, a grande batalha de ler e de não ter medo de ler é ler antecipadamente. Então eu vou sentar aí do seu lado e vou ler com você. Aí eu li 2 parágrafos. Li de novo 2 parágrafos com ele. Falei, agora é sua vez. Você leia. Ele leu como uma foca. Aí ninguém riu dele. Tava todo mundo com medo de mim. Lógico. Ele leu como uma foca. Sim. Beleza. Acabou isso? Vamos lá, tal, papá, aconteceu. Ele ficou constrangido, veio conversar comigo, chorou e tudo mais. Eu falei assim, só depende de você. Beleza. Foi embora, tá. Aí eles fizeram lá, criaram um amigo secreto de fim de ano, vieram me convidar. Eu falei, eu não posso, gente. Tem 10 salas de aula aqui. Como é que eu vou entrar no de vocês e não vou entrar no dos outros? Eu posso até colaborar com a festa, eu dou uns salgadinhos, blá, 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 mas eu não posso entrar no grupo. Tá bom. Mas eu quero ver a lista de presentes e tal. Aí tava lá a lista de presentes, pau. Aí vem esse menino e tal, aí eu pego lá, eu vejo no pedido dele, livro. Eu falei, opa, livro? Tá bom. Aí fui pra festinha deles. Imagina como é que eu fiquei. Chorei, como choraria agora. Sim. Só de lembrar. Ele pediu um livro e ele, naquele momento, 2 meses depois, ele era o cara que cuidava das crianças na igreja dele, dando aula de teatro. E aí, esse livro que ele ganhou, ele fez uma dedicatória e me deu. Olha, que lindo. Aí eu falei, porra, cara, você quer me matar? Ele falou, não, mas eu só leio por sua causa. E esse é o primeiro livro que eu ganho. Não o primeiro que eu leio, mas o primeiro que eu ganho. E ele é seu. Que demais, não é? Porra, velho. É demais. Eu convivo com isso. É demais. E hoje ele é gerente de banco. Pois é. Mas eu falo, às vezes uma palavra, um olhar, ele muda a história de muita gente. Muda a história. A gente pode fazer isso pro bem ou pro mal. E às vezes ser duro não tá errado. As pessoas não vão entender naquele momento. É bem provável. Mas isso não vai ser ruim. Pensa que em 20 anos como professora, quantos passaram por mim? Então, assim, tem histórias mil. Eu dei aula no interior também para essa faculdade que eu comentei, ela não tinha tantos recursos. Então, eu acho que ali é um momento que a gente transforma mais ainda as pessoas. Quando eu entrei na SPM, eu tive a sensação de que eu não ia mudar a vida de quase ninguém, porque eles já estavam num outro patamar. E isso foi sendo construído ao longo do tempo. Hoje, alguns vêm atrás para ter um bate-papo com a Érica, porque às vezes não tem em casa. Então, espetacular, né? Isso, espetacular. Eu queria ficar conversando com você 2 horas, mas eu vou te pedir o seguinte. Recado final, fala como as pessoas te encontram
para, né, tudo, até teus alunos, de repente um aluno que está mais distante vai te ver, vai falar, caramba, eu quero vê-la, e como ele vai te achar? Sem dúvida. Bom, LinkedIn, Érica Buzo Martins, Instagram, mesma coisa. Vocês podem me encontrar, trocar ideia, me chamar por lá, conectar, estou super à disposição. E é lógico, né? Estamos num centro de AI. Sim. Não briga com ela, usa em favor que a gente vai ter um caminho muito legal. Mas esse evento um dia foi um grupo de WhatsApp de 40 pessoas. Ah lá, exatamente, exatamente. Mas entenda que ela tem limitações e a gente tem que estar preparado para saber quais são elas também. Érica, super prazer, muito obrigado. O prazer foi meu, eu que incrível a agradeço. nossa conversa, apesar de ser rápida. Tô feliz pra caramba. Tô feliz pra caramba, alegre a princípio, mas eu vou levar essa felicidade comigo. Isso, eu também. Obrigada, Wander. Gente, a Érica Buzo deu um espetáculo aqui. E falar o quê, né? Com o Pedro gritando lá no fundo. Obrigado, gente. Obrigado, Semantix. Obrigado, Alexandre, Pedro, Tatiana e principalmente Érica. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tchau.